Senhoras e senhores, agora passamos para Gabriel Guimarães Ferreira, para a palestra Problemas Regulatórios na Compensação da Energia Excedente da Geração Distribuída. Gabriel é graduado em Engenharia Química pela UFMG, é diretor comercial da SolarVolt e conselheiro da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Está no último slide. Está no último, tá, pessoal? Coloca no primeiro, por gentileza. Perfeito, obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da FAENG de estar aqui falando sobre um tema que eu sou pessoalmente apaixonado. Participei da história e da geração distribuída também, como o Nelson, desde o início. E estou aqui hoje representando a ABGD, que é uma das associações do setor que engloba não somente a fonte solar fotovoltaica, assim como também outras fontes. Então, o senhor Divaldo falou aqui, por exemplo, que ele tem lá um sistema de geração de gás na fazenda, de biometano. Então, você pode fazer geração distribuída também com aproveitamento de biometano, que é muito interessante. Então, a matriz do futuro, pessoal, ela vai ser composta, na verdade, por várias fontes. No Brasil, que a gente tem um índice de radiação muito bom, a fonte solar acabou sendo a fonte predominante. Então, por isso, ela cresceu bastante. Hoje, quando a gente fala em geração distribuída no Brasil, ela é quase que sinônimo de energia solar. E hoje me deram o desafio aqui para falar para vocês de um tema, na verdade, relativamente complexo. Eu vou tentar resumir isso da forma mais simples e didática possível. Já adiantaram bastante coisa. Só fazendo uma breve apresentação da ABGD. A ABGD, então, é uma outra associação do setor de energia. Ela foi criada lá em setembro de 2015 por 14 empresas. E ela tem hoje em torno de 600 associados pelo Brasil. Uma associação que tem por objetivo fomentar a geração distribuída no país, e aí com relacionamento com os principais órgãos de governo e stakeholders desse mercado de energia, em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Eu estou representando a ABGD hoje. Eu sou sócio também de uma empresa, que é a SolarVolt, que foi uma das 14 empresas fundadoras lá atrás. Hoje, a gente é uma das principais empresas do setor em Minas. Temos aí em torno de 600 projetos instalados em 10 estados do Brasil. E energia solar passou a ser um tema muito relevante para o setor rural, como o Nelson já detalhou aqui anteriormente, porque a conta de energia nos últimos anos subiu bastante. Então, só para vocês terem números na cabeça, em 2015, a gente teve a MP 579 da Dilma, que alterou algumas regras no setor e que ocasionou, nesse ano, um tarifaço de 50% de reajuste médio na conta da CEMIG. No ano passado, a gente teve um reajuste de 18,6% para baixa tensão e 35,5% para média tensão.
Ou seja, aquele produtor que tem, né, subestação, por exemplo, né, que nós já estamos falando aí de um médio, grande produtor, que tem subestação na sua propriedade, a conta de energia dele no ano passado subiu 35,5%. E, algumas semanas atrás, a CEMIG soltou o novo reajuste, né, que está valendo a partir desse mês, que, para as propriedades em média tensão, ou seja, essas que têm subestação, a energia foi reajustada em 10,7%, e para baixa tensão em 7,89%. Então, sim, são reajustes, né, que, se a gente pegar a média histórica, elas estão muito acima do IPCA, né, que é a inflação. Então, imagina você se na atividade de vocês, o produto final que vocês têm pudesse ser reajustado nessas proporções. A gente sabe que, com certeza, não é, principalmente considerando o período que o país vem passando, né, onde as margens, a atividade, é cada vez mais desafiador você ter uma operação rentável e lucrativa. Ok? Então, esse tema passou a ser muito relevante para as propriedades. E por que, né, passando bem rapidamente aqui, porque isso já foi exposto por outros, mas energia solar faz sentido por quê? Bom, você vai ter previsibilidade de custos, ou seja, o custo de energia deixa de ser uma variável, né, que você não sabe o que vem no final do mês e vai saber exatamente quanto que você vai pagar pela energia, porque você é o produtor da sua própria energia. É um sistema que tem uma manutenção muito pequena, né? Então, a manutenção, como o Nelson detalhou aqui, é limpeza dos painéis e monitoramento dessa geração, né, para garantir que está tudo funcionando perfeitamente. É um sistema que ele é modular, ou seja, o produtor decidiu expandir sua atividade, né, decidiu fazer outras coisas que vão demandar mais energia, o sistema pode ser expandido facilmente. E foram também, né, criadas linhas de financiamento que possibilitaram que essa conta feche muito fácil. Então, como o Nelson deu o exemplo aqui antes, hoje você já pode investir em energia solar sem ter, de fato, nenhum desembolso líquido, né? Ou seja, você vai pegar crédito de forma que a sua parcela seja menor do que o que você paga na conta de energia. Okay? Então, aqui também alguns exemplos. É uma câmara de hortifruti, de resfriamento. Esse produtor aqui reduz em torno de R$35 mil por mês de energia. Uma outra fazenda agropecuária. Então, como foi mostrado aqui atrás, energia solar hoje já é uma realidade para o setor rural, o que não vinha acontecendo há 2 anos atrás. Okay? Bom, e aí, para falar aqui, eu queria só tentar retificar um pouco do tema da minha palestra. Na verdade, eu acho que o intuito, né, do pessoal da FAEM, quando convidou para poder fazer essa palestra, é falar um pouco do que fala-se muito agora das mudanças, né, que estão acontecendo na legislação atual. Eu vou tentar explicar um pouco disso. Então, para explicar isso, né, a gente precisa entender primeiro o que é a resolução, que já foi detalhado aqui na palestra anterior, mas, basicamente, em 2012, né, criou-se esse sistema de compensação de energia no Brasil, e a última revisão, que foi essa 687, em 2015, ela criou outras modalidades, né, de geração de energia. Então, você tem hoje o GD junto à carga, condomínio com GD, autoconsumo remoto e GD compartilhado. Então, só passando rapidamente por eles, GD junto à carga você fez um sistema na sua casa que é somente para atender aquele local. Então, isso é uma GD junto à carga. Um autoconsumo remoto é o que o seu Edivaldo tem lá na fazenda dele. Então, ele gera energia naquele local para compensar a conta de um outro local, né, que está na mesma titularidade dele, e reduz a conta daquele local. Então, a geração não está no mesmo local que está sendo reduzida a conta. Nós temos foi criada, então, a figura de geração compartilhada, e aí essa geração compartilhada através de 2 figuras, né, o consórcio ou a cooperativa. Cooperativa, basicamente, você pode ter mesmo CPFs, né, pelo menos 21 CPFs para constituir uma cooperativa no Brasil,
e você pode ter como uma exceção da lei alguns CNPJs. Então, você monta uma usina, né, com vários produtores, ou uma própria cooperativa que tem vários produtores lá, monta essa usina no formato de cooperativa, onde todos investem e eles são donos de uma parcela daquela usina que vai reduzir a conta dele, né? Então, em vez do produtor fazer só para ele, ele pode se unir e fazer uma usina maior para ter algum ganho de escala. E o mesmo modelo para consórcio, só que a gente está falando de pessoas jurídicas. Bom, e aí, entendendo, né, como é que foi esse processo no Brasil de revisão regulatória. A gente teve, em 2012, a 482, depois, de 2015, a 687, aí tivemos uma pequena mudança para a 786, e agora essa revisão, essa regulação está no processo final de revisão. Então, como é que foi isso? A ANEEL, no ano passado, ela abriu uma consulta pública, chamada Consulta 010, para poder receber contribuições para essa nova revisão da legislação. Depois dessa consulta pública, ela publicou, no final do ano passado, um documento chamado AIR, Análise de Impacto Regulatório, onde ela estudou alguns cenários possíveis para a mudança desse sistema de compensação. Após a publicação desse documento, tiveram 3 audiências públicas, onde a ANEEL abriu, né, para debate com a sociedade, aí estavam envolvidas, né, todas as associações, para que fosse discutido as conclusões daquele relatório, e, depois disso, ela abriu novamente um novo período para contribuições, que já fechou, e agora os especialistas lá da ANEEL estão trabalhando na publicação da versão final do texto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que veio nesse documento e como que isso vai afetar a vida de algum produtor ou pessoa que está interessado, né, em investir em energia solar fotovoltaica. Então, pessoal, é um tema, vamos falar, técnico, e eu vou tentar apresentar isso de forma simplificada, tá? Mas, basicamente, o seguinte, para um médio e grande produtor que tem subestação na sua propriedade, ele paga lá na conta de energia 2 coisas diferentes. Ele paga pela demanda contratada, né, que é um valor fixo, em reais por quilowatt, e ele paga pelo consumo de energia dele. E esse consumo ele paga pelo horário de ponta e pelo horário fora de ponta, né, e pelo horário, às vezes, até de irrigante noturno, e esses horários eles têm valores diferentes, né, porque a tarifa dele é diferenciada. Então, a gente tem uma parte que a gente chama de tarifa de energia volumétrica, ou seja, pensando aqui em, vamos falar, uma caixa d'água, quanto mais você consome, mais você vai pagar. E você tem uma parcela fixa, que é o que eles chamam de fio não volumétrico, que é a parte da demanda, tá? Então, dentro da tarifa que vocês veem lá na conta de energia, ela, na verdade, está dividida em várias componentes, ok? E a gente, dentro dessas componentes, tem lá a TUG, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, e a tarifa de energia, que é propriamente o custo de energia que a distribuidora está adquirindo e repassando para os clientes. Ok? Isso aqui está exemplificado no horário fora de ponta e no horário de ponta. Para a conta da casa de vocês, por exemplo, a gente já não tem isso, né? Ou seja, vocês não pagam demanda em casa. Você só recebe lá uma conta onde você consumiu, por exemplo, 300 kWh. Aqui na CEMIG, 300 kWh a R$1 o kWh, você vai pagar uma conta de R$300 por mês. Ok? Então, essas componentes, né, que são a tarifa de energia e a TUG, já estão lá embutidas naquele valor desse R$1 o kWh. Aqui está um exemplo de uma conta que tem geração distribuída e está sendo feita a compensação. Então, vocês vão ver aqui, ó, que tem uma linha com energia injetada e energia consumida. E eu não sei se está dando para ler daí de trás, mas elas estão sendo compensadas ao mesmo valor, né, do quilowatt-hora. Bom, o que vai mudar agora, então? Então, para vocês entenderem,
A tarifa de energia, essas componentes, quando a gente separa elas, a gente está falando aqui, né, e aí prestem atenção nesse percentual, que, basicamente, ela está, isso, né, uma média geral do Brasil, que na tarifa de energia ela está subdividida em energia e encargos. Então, você tem hoje vários encargos na conta de energia que são pagos para poder subsidiar vários programas do governo. Então, a energia representa em torno, né, da conta de 38%, os encargos 12%, e lá na parcela onde a distribuidora é remunerada, ou seja, a CEMIG, né, que é a distribuidora que atende grande parte de Minas Gerais, ela é remunerada, na verdade, por essa parte aqui, que é a parte do fio, que é a parte onde você está pagando a TUSD. E, dentro dessa TUSD, você tem outras componentes, que é a transmissão fio A, transmissão fio B, encargos e perdas. Ok? Não vou entrar em detalhes aqui o que é cada um, mas só para vocês entenderem, e aí a gente pegando um exemplo, né, de uma tarifa de energia atual, por exemplo, que fosse 50 centavos o quilowatt-hora, a gente teria um desmembramento dessa forma aqui, considerando todas essas componentes. Então, o que está sendo proposto e analisado, tá, pessoal? A ANEEL, nesse documento de análise de impacto regulatório, ela publicou, basicamente, 6 cenários diferentes. E cada um dos cenários, né, ela foi mexendo no que você compensa hoje. Então, como é que é o sistema de compensação no Brasil hoje? Você gera 1 kWh, você compensa 1 kWh. A proposição da ANEEL, e aí, dependendo da modalidade, né, ela se encaixa em um determinado cenário desse, é que essas compensações fossem alteradas. E alteradas de que forma? Bom, o primeiro cenário base que ela estudou seria um cenário onde não houvesse alteração nenhuma, ou seja, manteria da mesma forma. O cenário alternativa 1, apresentada nesse relatório, é que você deixaria de compensar a tarifa no fio B. A alternativa 2 é que deixaria de compensar a tarifa no fio A. A 3, os encargos. O 4, as perdas, né, da parte lá da distribuidora, da TUSD. O 5 é que deixaria de compensar os encargos da parte também da tarifa de energia. Ok? E aí ela propôs aqui alguns cenários, dependendo da modalidade que fosse registrado o projeto na distribuidora. Então, qual que é o conceito aqui? Para a geração junto à carga, ou seja, você está gerando e compensando naquele próprio local, então, teoricamente, você não está fazendo um uso da rede muito grande, você teria a ANEEL propôs aqui que fosse feito, né, um cenário da seguinte forma: a regra atual ela valeria para conexões até o final desse ano, 2020, e ela, depois de 2020, ela manteria o mesmo cenário por 10 anos, ok? Então, hoje, né, para quem conecta e instala o sistema, ele tem essa garantia regulatória de 25 anos. A partir de 2020, essa garantia do modelo regulatório vai ser de apenas 10 anos. E ela estabeleceu lá, dentro dessa resolução, alguns gatilhos de potência instalada no Brasil, onde mudaria o sistema de compensação. Então, chegando, né, em uma determinada potência no Brasil, seria alterado esse sistema de compensação. Então, no caso da geração junto à carga, esse gatilho é uma potência equivalente a 3,36 gigawatts. Como o Nelson falou aqui na palestra passada, hoje nós estamos chegando em torno aí de 1 giga no Brasil, mas dentre todas as modalidades. Então, GD junto à carga hoje deve estar próximo aí, talvez, de uns 600, 700 mega. Tá? E, depois disso, ele migraria, né, nessa resolução para a alternativa 1, ou seja, deixaria de compensar aquela parcela do fio B. Né? Então, como a gente viu lá atrás, ó, deixa eu só voltar aqui para lembrar vocês, a parcela do fio B representa 28% do valor da conta de energia. Ou seja, você perderia em torno de 30% vamos falar, do seu resultado, ok?
Na modalidade de geração remota, ou seja um alto consumo remoto, né, onde você está gerando para próprio uso, ou no modelo de geração compartilhada, que são as fazendas solares, né, que são aquele modelo onde várias pessoas ou empresas se juntam para poder montar uma usina e reduzir a conta, ele já propõe aqui alternativas diferentes. Então, a questão dos prazos aqui é a mesma, mas após o primeiro gatilho, que é 1,25 gigawatts, nessa modalidade, ele passaria para a alternativa 1, e depois tem um segundo gatilho de 2,13 giga, onde ele passaria para a alternativa 3. Tá? Então, a alternativa 3, a gente está falando em perder o fio B, fio A, encargos da TUG. Então, o que isso aqui significa basicamente, pessoal? Que o investimento em energia solar hoje é muito bom, muito rentável, vai continuar sendo viável, mas vai perder um pouco da atratividade. A gente acha que isso não vai, né, segurar o setor, porque hoje a conta fecha muito bem, e as associações, né, como a BGD e a BSolar, tiveram muito envolvidas nesse processo de revisão regulatória. Então, o que isso aqui quer dizer? A gente acha que geração distribuída no Brasil vai continuar sendo um grande negócio, vai continuar crescendo, né, em velocidade exponencial, e espera que a ANEEL leve em considerações todos os pontos que foram colocados lá, porque no mundo inteiro isso está acontecendo, né? É muito fácil da gente mostrar que geração distribuída tem muito mais benefícios para a rede do que malefícios, e geração distribuída é uma coisa que veio para ficar no nosso país. Ok? E aqui a gente tem, né, para esse mercado continuar crescendo, a gente tem alguns desafios. Né? Então, quando a gente está falando lá em crescimento sustentável, a gente tem aqui, como o Nelson alertou, capacitação das empresas e profissionais atuantes no mercado. Então, hoje, né, o mercado, se você pegar aí por alguns sites ou por pesquisas de mercado, hoje o mercado de energia solar fotovoltaica tem 10 mil empresas pelo Brasil que fazem energia solar. Mas nós estamos falando aqui que você está investindo em um ativo que vai ter que performar durante 20 a 25 anos. Ou seja, ele precisa, de fato, ser feito por uma empresa que faça uma avaliação criteriosa, né, das suas contas, do cenário que faz mais sentido para você, faça uma visita técnica e proponha, né, um processo de instalação que vai atender às suas necessidades e que vai colocar um ativo de geração de pé que vai performar no longo prazo. Capacitação do corpo técnico das distribuidoras. Então, com esse crescimento muito acelerado, né, da geração distribuída, muitas vezes também o corpo técnico das distribuidoras não acompanhou, e isso, às vezes, vem gerando alguns problemas de atraso, né, para o mercado. Então, estou vendo até aqui na plateia meu grande amigo Wilson, que foi quando geração distribuída na CEMIG foi criada, o e-mail lá, geraçãodistribuída@cemig, era o e-mail do Dr. Wilson aqui. Então, fez parte da história da geração distribuída em Minas. E ele sabe muito bem, né, a velocidade que isso cresceu internamente na CEMIG e a necessidade, de fato, de treinamento do pessoal, porque isso hoje cresceu muito rápido, a demanda é muito grande, as distribuidoras estão tendo que se virar para poder conseguir atender o volume de solicitações e conexões. E outro ponto muito importante é ter eventos como esse, né, que a FAENG está promovendo aqui, de levar informação de qualidade para os clientes e para os stakeholders interessados nesse mercado. Então, assim, é importante que a gente, né, tenha debates como esse aqui para poder desmistificar um pouco sobre geração de energia solar fotovoltaica. Então, fiquei muito feliz aqui de ver a palestra do seu Edivaldo, porque, né, quando a nossa empresa começou a atuar no segmento rural e a gente foi entender a realidade do produtor, né, o senhor é um exemplo próprio de um
guerreiro, né, de alguém que começou lá com a propriedade que não tinha nada e, ao longo dos anos, com muito trabalho, muito esforço, foi montando aquilo ali, né, estruturando a propriedade para ter cada vez mais coisa, e hoje a gente entende muito melhor a realidade do produtor rural e vê que o produtor está sempre buscando, né, para eles continuar com um crescimento sustentável, ele está sempre buscando formas de reduzir o custo de energia dele e de como melhorar a produção, a produtividade dele. E aí, energia passa a ser agora um fator relevante dentro dessa equação. Então, muito bom ver o seu caso, né? Parabéns pelas iniciativas lá sustentáveis na sua propriedade, porque eu acho que o senhor é um exemplo para o resto dos produtores que deveriam fazer a mesma coisa. Então, o seu ciclo lá fecha, né, em várias áreas, na área de energia, de rejeito, de água. Muito bacana mesmo o case. Foi um belo convite aí da FAENG. Parabéns. Bom, pessoal, e aí fazer um convite para vocês. Quem tiver nas feiras Mega Leite, Semana do Fazendeiro, Super Leite, Semana Copatos, Semana Internacional do Café, nossa empresa vai estar por lá, e aí fica o convite para vocês nos visitarem, né, tomar um café, uma água lá conosco. Muito obrigado, e eu acho que agora está a parte mais importante aqui, que é o debate, né, ou seja, abrir as perguntas para vocês nos questionarem do que for relevante aí. Muito obrigado, uma boa tarde. Passaremos diretamente já para o bate-papo, para o debate. Convido, então, a todos os palestrantes da parte da tarde que acompanham aqui a mesa para a gente fazer, então, o debate. Lembrando a todos que essas palestras filmadas e em PDF estarão disponíveis no portal do Sistema FAENG, e as palestras filmadas estarão no YouTube da FAENG, ok? Por favor, não deixem de preencher a avaliação sobre o evento. É muito importante para o sistema e entregar ao final para a gente. E as perguntas, hein? Quem tiver pergunta para fazer para os palestrantes, por favor, entreguem as recepcionistas para a gente agilizar aqui o bate-papo. Após o debate, teremos o coffee break, né? Na verdade, vai ser um café de encerramento do evento, já que não teremos a palestra do Wilson agora. Sim, a Aline, a nossa mediadora. Por favor, desculpe. Bem-vinda. Sim, vamos esperar o Nelson Colaferro para começar o debate. Lembrando, então, na palestra, no bate-papo, o senhor Edivaldo Lopo, o Gabriel Guimarães Ferreira e o Nelson Colaferro. Esperando só o Nelson para a gente começar. Vamos dar início, então, à palestra, ao bate-papo aqui, antes que até que o senhor Nelson chegue, por favor. Nelson já deve estar voltando. Meu nome é Aline Veloso, eu coordeno a assessoria técnica do Sistema FAENG. E pelo Sistema FAENG também representamos os consumidores rurais de energia elétrica no Conselho de Consumidores da CEMIG. Então, temos um papel extremamente importante na representação do produtor rural, para debater tantos temas e tantos
tantas resoluções, tantos normativos. E na nossa plateia aqui, temos um outro colega do Conselho também, o Zé Luiz, que representa o setor industrial. Muito obrigada pela presença do Zé Luiz e também, né, representando os consumidores industriais, mas também a todos vocês que estão aqui conosco nesse debate hoje, que acredito que é um grande debate, né, o nosso momento, o nosso evento de hoje. Peço desculpas em delicadeza não ter te apresentado. Está tranquilo. É um momento muito especial e oportuno para nós traçarmos algumas informações sobre energia elétrica, todas essas alternativas ao produtor rural. Hoje, nesse dia, né, extremamente importante, foi um debate bastante rico, desde o início da manhã, com as questões das mudanças climáticas e todas as oportunidades que nós temos de geração e de aproveitar todas as potencialidades que o nosso campo, que o nosso agronegócio, que o nosso produtor rural traz e oportuniza para a nossa sociedade. Hoje, ainda pela manhã, né, me permitam traçar uma informação aqui pela manhã para chegar na nossa informação de agora à tarde, porque é um cenário muito amplo em que nós vemos muitas discussões em nível mundial, em propostas e muitas medidas que são feitas como grande marco, né, do Brasil. Hoje pela manhã foram discutidas todos os nossos compromissos voluntários e quem paga a conta, né? Quem paga a conta somos nós, produtores rurais de alguma forma, mas consumidores por todas as outras formas, né? Em muitos momentos nós somos simplesmente contribuintes e temos que considerar essa informação. Foi discutida ainda pela manhã, e aí traçando, né, todo o nosso trabalho pela CNA, que é a nossa casa-mãe em Brasília, é a nossa representante do produtor rural em Brasília, em todas essas discussões. E o Decarli trouxe a atuação do sistema e como nós precisamos, a cada momento, provar que nós temos uma grande contribuição, uma grande forma de auxiliar a sociedade em rumos melhores. E, com esse, né, atestado todo, a gente traz um caso de sucesso aqui, que é o Edivaldo. E tantos outros produtores que também contribuem, seja numa pequena propriedade, teve uma pergunta pela manhã, né, a respeito dessa representação, e o seu caso realmente muito salutar, né, e muito importante de ser considerado. E, na sua fala, né, no início, você falou, o meu trabalho é com a minha família. E, num primeiro momento, ao decidir empreender naquela área, né, que é na região do norte de Minas, e eu também sou de Montes Claros, né, também sou do norte de Minas, a gente precisa considerar toda a nossa diversidade aqui no Estado. E, diante dessa diversidade, o nosso agro também tem uma infinidade de potencialidades para contribuir, seja por meio da biomassa, seja por meio da utilização de placas solares, né, nas nossas áreas, porque nós temos áreas para isso, e contribuir com a nossa matriz energética. Então, é todo um trabalho em conjunto, né? E o agro tem um potencial muito grande. E a gente sempre destaca essas nossas falas, seja no Conselho, né, no Conselho de Consumidores, defendendo aí os consumidores rurais e oportunizando, colocando as nossas oportunidades aí à disposição para considerarmos. Então, a respeito, né, da palestra aqui do Edivaldo, da Fazenda Vista Alegre, nós vimos cada uma das características e do avanço que ele veio trazendo na sua propriedade, como ele veio trazendo inovações, tecnologias, às vezes até invenções, né, como no caso da piscicultura. A maioria, como ele diz aqui, a maioria são invenções. E aí a gente vai caçar o fundamento tecnológico para isso, né? Seja na universidade, seja com capacitação, pelo Senar, pelo Sebrae, etc. No final, você falou energia, né? Enquanto a gente tiver gás, a gente vai continuar trabalhando e a gente vai continuar desenvolvendo. E essa energia é uma energia de vida, né? Com certeza, você vai empreender em muitos outros casos, junto com a sua família. E esse é o principal, né? A família. E o Sistema FAENG também é uma família, e nós estamos aqui nesse debate todo, e você faz parte dela, porque você é produtor rural. Já na parte do Nelson, né, agradeço muito pela exposição, pelas oportunidades que foram consideradas aí. E todo momento de que a energia solar, especialmente,
né, não só a solar, mas foi o âmbito que você trouxe, é uma tecnologia disruptiva. E disruptiva tanto na mudança de mentalidade quanto de comportamento das pessoas. E nós vemos uma questão de disrupção também na questão normativa, na questão de legislação. E nós estamos passando sobre isso, e foi isso que o Gabriel trouxe, né? Nessa fundamentação específica. Trazendo ainda esse histórico de cenário aí de tecnologia fotovoltaica que o Nelson colocou para a gente, nós vimos todas as diferenças no exemplo que ele trouxe sobre a Alemanha, como foi, né, como foi o desenvolvimento desse mercado solar a partir de energia elétrica, a partir do modelo fotovoltaico, a partir do modelo solar, e como é diferente esse modelo aqui no Brasil. E aí eu fiquei pensando como que só agora, em 2019, a gente conseguiu alcançar o 1 giga de geração a partir da solar, e como, em outros momentos, a gente ainda precisa muito, ainda que tenhamos alguns problemas, dos incentivos, mesmo que governamentais. E aí um questionamento que eu sempre trago, né, nesse nosso pensamento, é que, em muitos momentos, o nosso governo, e aí é governo mesmo, porque a política de exportação ou importação, né, política externa, nós priorizamos a importação das placas, numa taxa de câmbio altíssima ainda à época, quando estava. E, ainda assim, ainda que a taxa de câmbio hoje também esteja alta, nós ainda importamos e precisamos fazer isso porque a tecnologia para isso está lá, né? Então, quando a gente considera essas questões, nós vimos também, ao longo dos últimos anos, e o Gabriel tocou nesse assunto, a partir de 2013, uma desregulamentação muito grande no setor de energia elétrica. E isso compromete a todos nós, pessoal, todos nós enquanto consumidores de energia elétrica. Então, precisamos pensar nessas questões também e nos inteirar mais desses assuntos, a fim de que a gente consiga entrar num debate desse e não ver unicamente o nosso ponto, né? Vou investir na geração a partir de tal ou de tal fonte, porque aquilo ali é benéfico unicamente a mim, mas é uma questão muito maior também. Eu gostaria de deixar, né, a palavra aberta para a gente receber as perguntas aqui agora. Vou fazer uma pergunta, para já aproveitar, né, que eu já estou aqui, traçando aí uma informação. Tanto o Nelson quanto o Gabriel, eles disseram de uma parte de tributos, né? Tem uma questão de tributos aí, mas uma questão de marcos regulatórios também. E a última exposição do Gabriel foi com relação ao marco regulatório da AIR, da ANEEL, o último, né? Os cenários. Ainda que esse processo ele seja aberto ao público, nem todos têm conhecimento, né? E, dentre aqueles cenários, qual que é a sua opinião, enquanto técnico, sobre essa deliberação da ANEEL, né? Se a gente precisa ter essa ponderação por qual daqueles cenários, de acordo com a sua especificidade, né? Especialidade. E aí, só um ponto. Quando eu disse que o efeito ele se dá a todos nós consumidores, e aí trazendo isso para o nosso consumidor rural, no ano passado nós tivemos na CEMIG, né, que aí atende a 774 municípios do nosso estado, nós tivemos uma revisão tarifária. Ela é muito maior do que o processo que aconteceu esse ano. E aí, por todos esses problemas que tivemos no setor elétrico nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10, né, vamos recortar aí dos últimos 8, 10 anos, os nossos reajustes ao rural, as nossas tarifas de energia elétrica, elas subiram substancialmente. Justifica-se aí, claro, o potencial de investimento no setor pelos produtores rurais para geração e compensação, mas no ano passado nós tivemos quase 34%, um pouco mais de 34% do valor da tarifa, do valor do quilowatt que o nosso consumidor rural de baixa tensão, leia-se, pequenos produtores rurais. E esse ano, de novo, é o produtor rural, atendido em baixa tensão, classificado como B2, que está com o maior percentual de alteração da tarifa. Obrigada, Paula. 16,11%. Então, assim, é muito delicada a situação e é um tema que realmente a gente precisa contribuir.
né, e discutir. E aí eu queria que o Edivaldo falasse um pouquinho sobre isso, né? Qual que é o impacto dessa fatura de energia para a sua propriedade lá, uma vez que você ainda não faz essa compensação como um todo na propriedade, pelo que eu entendi. São esses pontos. Bom, sem dúvida, o custo de energia elétrica talvez seja um dos maiores gargalos em termos de despesa, especialmente para o pequeno produtor, no meu caso. Realmente pesa. Até nós tomamos um susto maior, que havia um decreto do Temer no final do ano passado que tiraria esses benefícios de horário noturno e um custo mais barato. Isso foi um susto, uma preocupação até de inviabilização do projeto de muitos pequenos produtores. Para nossa sorte, foi revogado esse decreto. Isso foi um alívio para nós. Parte dele, pelo menos, né? Então, uma coisa que pesa, sim. No meu caso, como tem sido uma preocupação maior, eu só não coloquei mais, não instalei mais placas, porque a condição financeira não deu. No meu caso, foi 100% financiado. No meu caso, foi pelo Banco Nordeste, em que pede uma taxa melhor, mas uma burocracia altíssima. E eu estou tentando a segunda microusina. Se eu pudesse, eu colocaria placas voltaicas que cobrissem toda a conta energética da minha propriedade. Infelizmente, não vou conseguir, mas seria uma vontade minha. E se eu pudesse, e se me permitirem aqui, uma sugestão, é que coloquem o mais rápido que puder dentro da condição de cada um. Por exemplo, uma das minhas maiores preocupações sempre foi assumir dívida, como eu acredito deve ser de todos. Mas a dívida assumida com a instalação de placa solar, eu levei em consideração que eu tinha que pagar essa conta de qualquer forma. Então, eu venho planejando para quê? Essa parcela, ou seja, esse financiamento do banco, eu estou pagando com a própria conta de energia. Esse foi o projeto. E eu acho que é uma coisa que deve ser analisada por cada produtor. Vejo isso como uma das grandes alternativas de sustentabilidade em cada propriedade. Não sei se eu respondi a pergunta da Aline. Okay. Bom, Aline, com relação à nossa visão, né, dessa mudança regulatória, como eu falei aqui, no resto do mundo, o processo, né, de regulamentação dos sistemas de geração distribuída, a gente consegue mostrar muito facilmente que os benefícios para a rede e para o consumidor são muito maiores do que, eventualmente, malefícios. Então, a gente hoje, né, tem um lobby aberto das distribuidoras, que são um setor que, no Brasil, fatura em torno de 300 bi por ano, né, e que querem uma remuneração maior sobre o uso da rede, né, principalmente aqueles modelos onde você está fazendo a compensação remota, né, ou seja, gerando em um local para poder compensar virtualmente em outro. E a visão das associações, e aí eu estou colocando aqui a BGD e a BSolar, né, Nelson, é que a gente brigou bastante bateu nas premissas lá que a ANEEL simulou, né, dos cenários para poder chegar naqueles números. Então, a gente gostaria que aumentassem aqueles gatilhos de potência para fazer alguma eventual mudança e que, na verdade, em algumas modalidades ali nem houvesse mudança. Vamos ver o que a ANEEL vai enxergar desse processo. Mas, na minha opinião, e aí opinião pessoal, tá, é que, pelo menos no modelo remoto, não vai ter muita saída, vai haver alguma mudança. Pode ser que seja um cenário diferente do que está proposto ali. A gente fundamentou isso muito bem lá nessa contribuição final. Então, minha dica para vocês, né, assim como o senhor Edivaldo falou aqui, o que a gente mostrou lá é que, até o final de 2020, quem fizer tem um modelo assegurado por 25 anos, né, e foi deixado muito claro lá pelo
André Pepitone, que hoje é o diretor-geral da ANEEL, que quem fizer tem estabilidade regulatória e segurança jurídica. Então, minha sugestão é que vocês façam e façam o mais rápido possível, porque eu acho que a gente está em um momento talvez único no Brasil para esse segmento, que é um momento com taxas de juros, né, Selic no nível mais baixo aí de alguns anos, nós estamos com a atividade econômica dando uma retomada e está no meio desse processo de revisão regulatória, onde agora é o momento de se fazer o investimento, né? Então, quem tiver condições, quem tiver crédito, faça agora para garantir que vai entrar nesse modelo. Quer comentar? Bom, acho que é muito claro para todo mundo que os benefícios que a geração distribuída está trazendo para o Brasil são enormes. Hoje, eu não sei o número da SolarVolt, mas eu imagino que deva ter umas 30, 40 mil pessoas trabalhando no segmento já, né? Daí para cima. E no momento que o Brasil precisa de emprego. E a geração distribuída pode trazer isso com muita força. Um outro ponto que eu queria colocar, que ela colocou, que, na realidade, nós não temos imposto. É uma atividade que nós geramos a nossa própria energia, consumimos essa energia e depositamos na distribuidora o nosso excedente e volta quando a gente precisa. E muitas pessoas falam, hoje mesmo saiu uma matéria no Valor, totalmente equivocada, dizendo que isso gera subsídios, né? O que, na minha visão, e também falo de forma pessoal, falo em meu nome, isso não existe, né? Por quê? Esse subsídio que as distribuidoras e a Abradee alegam é o trânsito da energia, que, na visão deles, o gerador distribuído não paga. Mas, na realidade, o nosso vizinho paga. Porque, quando a energia sai do nosso telhado e é consumida pelo nosso vizinho, todos vocês sabem que a energia elétrica ela é consumida na primeira demanda, na demanda mais próxima. O nosso vizinho paga todas as taxas de trânsito da energia, além do que a energia que foi feita com o nosso dinheiro, né? E quando essa energia, que é o nosso excedente, ela volta para o nosso consumo, nós pagamos a taxa de disponibilidade. Então, essa famosa argumentação das distribuidoras de que existe um subsídio cruzado, de que quem não tem energia solar é que paga a conta, etc., aí falo exclusivamente pelo Nelson Colaferro, RG número tal, CPF número tal, mas, na minha visão, isso é uma grande mentira. E o Brasil deveria olhar isso, olhar o esforço do gerador distribuído hoje, que é um consumidor de energia elétrica, que está tirando o dinheiro da sua poupança e aplicando em geração de energia, que é um insumo que o Brasil não tem. Ontem à noite mesmo, na Globo News, alguns economistas estavam comentando sobre isso. Se nós crescemos 2% no ano que vem, além de outros insumos de infraestrutura que nós não temos, nós também não temos energia elétrica, né? Então, vejam vocês aqui, o caso dele, na propriedade dele, está investindo em energia elétrica com o recurso dele. E, quando não é próprio, é financiamento que é risco dele, exclusivamente dele. E que ele paga a taxa de juros em cima disso, Sim, né? Ainda tem esse sem ponto. Dúvida, sem pago. dúvida. Então, veja bem, nós deveríamos ser louvados no degrau mais alto do altar principal, né? Nós, consumidores. E, além do que, essa história de consumidor cativo, né? Cativo é até uma palavra feia, né? Eu sou cativo, eu estou ligado àquela condição que sai lá de Itaipu, passa pelas grandes linhas de transmissão, chega aqui na CEMIG, a CEMIG me atende, e, se eu não pagar a conta esse mês que vem minha geladeira apodrece, porque ela não vai funcionar, tá certo? E eu vou ficar no escuro. Então, eu realmente sou cativo. Então, a geração distribuída, pessoal, na minha visão, é zero de subsídio. Nós estamos contribuindo para o país enormemente com o emprego, numa hora que não existe emprego, e estamos gerando energia elétrica, que é uma condição básica da sobrevivência atual, num país que não tem energia elétrica. Porque dizer que tem é mentira, porque não tem, né? Então, era essa a contribuição que eu queria deixar. Tá? Nelson, imagina-se que a matéria-prima, o silício, sai aqui do Brasil, talvez a preço simbólico, né? E imagina se o Brasil tivesse um investimento do ponto de vista de fabricação dessas placas fotovoltaicas, com o potencial solar que nós temos, que situação em geração de emprego, em disponibilidade de energia, não seria o nosso país, né? Eu queria só por favor.
Só complementando a colocação do Nelson, e o Brasil tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: o sol, né, que em muitas regiões do norte de Minas e no interior lá do Nordeste acaba levando uma condição, né, de que aqueles municípios que estão sob essa condição, onde o produtor não consegue produzir justamente pelo sol muito forte, né, a terra ali não é fértil, e que tem muitos municípios ali com os menores índices de DH do nosso país, são os melhores locais de geração de energia. Então, um projeto, né, de desenvolvimento dessa fonte de maneira distribuída é você levar desenvolvimento socioeconômico para o Brasil, né? Então, ele não pode ser olhado, né, essa revisão, ela não pode ser olhada simplesmente sob o ponto de vista lá de continha do governo. Ela precisa ser uma política de Estado que olha várias outras esferas. E aí é o que a gente fala, que os benefícios da fonte superam, né, em muito o eventual malefício que tem a fonte para distribuição. Eu só queria complementar. Eu acho que nós temos uma vocação agrícola, e eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, porque eu não sou agricultor, não sou produtor rural, mas eu sou um apaixonado pela agricultura, e eu sou um apaixonado pelo que o Brasil produz. Eu estou tendo agora, através desse trabalho que eu desenvolvo, a oportunidade de viajar o Brasil quase todo, e eu vejo a maravilha que vocês fazem, né? É um negócio maravilhoso, a produção rural no Brasil. E, veja bem, a nossa grande vocação está provado que é essa. O mundo vai precisar do dobro de alimento do que produz hoje. Então, só complementar um pouquinho o que você falou, eu acho que nós não devemos nos preocupar em purificar silício, em produzir módulo, em produzir célula, me desculpa. Eu acho que nós temos que nos aperfeiçoar cada vez mais em fazer banana, carne, ovo, soja, milho, porque essa é a nossa vocação. E não é uma vocação ruim, é uma vocação maravilhosa, porque é a primeira necessidade do ser humano, né? E o fato de importar não nos desmerece em nada, porque nós estamos importando alta tecnologia de países que investiram em alta tecnologia 30, 40, 50, 60 anos atrás. E usar essa alta tecnologia a nosso favor para produzir aquilo que nós somos muito bons em produzir, que é a nossa maravilhosa produção agrícola. Só para fechar esse tema, né, e todo o potencial, de novo, né, vou repetir, que a gente tem de gerar energia a partir das nossas fontes também do agro, né? Seja os dejetos, seja biomassa, nessa organização toda. E aí um ponto que acredito que seja imperativo a alteração é a forma dessa compensação, que o produtor rural ele também receba em valor, não em compensação no período de até 5 anos, essa geração que ele faz e disponibiliza pela rede, né, que ele receba valor reais, né, dinheiro pela sua geração na propriedade, porque isso ainda precisa ser alterado. Vamos passar algumas perguntas aqui? Claro, tem alguns pontos disso que são lá na Pessoal, cooperativa e no consórcio, né? Mas, individualmente... O melhor investimento financeiro não é vender essa energia que a gente produz nas nossas fazendas, nos nossos telhados. O melhor investimento financeiro é compensar na nossa conta de energia, que é altíssima. Nós pagamos o quilowatt-hora mais caro do planeta. Então, se quiser aplicar bem um dinheiro hoje no Brasil, eu não tive tempo de mostrar para vocês aqui a taxa interna de retorno de alguns projetos que nós fizemos, mas tem taxa interna de retorno de 40%, de 39%. Aonde você consegue aplicação para isso? Lugar nenhum, não existe, né? E é lícito, não é ilegal, é lícito. Então, essa aplicação, eu acho que vender energia através de geração distribuída, desculpa o contraponto, mas eu acho que nós estamos aqui para discutir, né? Ela vai contra o DNA do solar. O solar é para gerar e consumir ao mesmo tempo e guardar o excedente em algum lugar para poder consumi-lo na hora propícia, né? E quanto menos custos nós tivermos nesse trânsito, melhor é o resultado financeiro, tá? Então, o ideal é consumir e compensar, não é vender. Essa discussão é uma discussão muito antiga. Eu fui presidente do Conselho da Besolar há alguns anos, e colocava isso lá no Ministério, quando eles colocavam isso para nós, falava, legal, vocês querem que a gente venda a energia do telhado, bacana, ótimo, só que daí vocês vão nos tributar. E aquele 0,80 que a gente deixa de economizar na nossa energia, nós vamos vender para vocês a 0,20
e ainda vamos ter ICMS, PIS e COFINS em cima. É isso que vocês querem? Quer dizer, não sobra nada. Então, nós temos que lutar para que essa resolução que existe hoje no Brasil seja mantida e, obviamente, melhorada, compensando a energia que a gente gera, porque é a melhor aplicação do planeta. Vamos passar algumas perguntas agora. A primeira é da Ana Paula Mello, coordenadora aqui da nossa assessoria de meio ambiente. Ela pede ao Nelson para comentar sobre as características modulares da GD, podendo ser aplicada aí no longo prazo, de acordo com a demanda, a capacidade de investimento. E aí ela questiona se é necessária a alteração de equipamentos, inversor, por exemplo, no caso do aumento dos módulos. Mas só para complementar essa pergunta, aí é uma pergunta a todos. Qual que é a melhor maneira de proceder com a burocracia e bloqueios dos órgãos públicos para a instalação de um sistema? Eu acho que uma casa com a outra, né? Bom, eu vou primeiro na primeira pergunta, que é a expansão. Eu acho que, quando vocês forem demandar um sistema, procurem uma empresa que realmente tenha preocupação com todos os detalhes técnicos do projeto e digam a esta empresa, olha, no futuro, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto seja, eu pretendo expandir o meu sistema nesta proporção. E daí esse projeto já vai ser feito desta forma, e a empresa pode colocar um inversor maior na entrada, pode dividir para o futuro um segundo inversor. A grande vantagem do solar é que ele é modular e ele é flexível, né? É uma das grandes vantagens. Então, não é uma dificuldade, não é um problema, mas, por favor, comuniquem à empresa que estará fazendo o primeiro projeto dessa necessidade de vocês. Se isso não acontecer na largada, e se acontecer daqui a 3 ou 4 anos, nenhum problema, talvez o custo possa ser um pouquinho mais alto, não é isso, Gabriel? O Gabriel é até a pessoa mais indicada para essa pergunta do que eu, que ele é mais técnico. Mas acho que é tranquilo, não tem nenhuma dificuldade. Tá? Não, acho que é isso mesmo. Tem um outro questionamento aqui para o Nelson e para o Gabriel também. Quem fez foi o Eduardo Prates, da Acimo Meio Ambiente. Qual a eficiência das células fotovoltaicas atuais? Poderia comparar essa eficiência às de outras fontes de geração de energia? Ok. Vamos lá. Quando a gente está... Uma pergunta muito comum, tá, pessoal, com relação à parte de eficiência do sistema. Você está usando aqui o painel mais eficiente que existe, né? Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem painéis que não tem ainda no Brasil, mas que lá fora tem 22%, 23% de eficiência na conversão, tá, do painel. Então, de toda a energia que chega lá, ele vai converter 22%, 23%. Agora, eficiência é um fator que deve ser olhado somente se você tem uma limitação diária, né? O que a gente está buscando normalmente para os clientes é um balanço entre a melhor solução técnico e econômico-financeira. Então, não adianta, por exemplo, eu comprar um painel desse que lá fora custa o dobro do preço, mas é 30%, 40% mais eficiente, né, para uma propriedade rural onde, de repente, a área não é o problema. Então, eficiência, né, em muitos casos, é sim um fator relevante. Então, você tem lá um telhado, né, com limitação de área, por exemplo, no telhado lá na sua padaria, de repente, você vai ter que usar módulos mais eficientes para gerar o máximo de energia possível ali naquele telhado. Mas, na propriedade rural, se você colocar ali mais... Ao invés de colocar 100 painéis, colocar 110, não teria tanto problema, você vai ter um investimento, de repente, até mais baixo, né? E, comparado às outras fontes, aí depende da fonte que a gente estiver falando. Mas uma coisa muito interessante que o Nelson comentou aqui é o seguinte: a gente tem, de fato, um problema de energia no país hoje. A nossa fonte, basicamente, é uma fonte hídrica, né, que tem eficiências aí que pode chegar até 60%, 70%. Mas de que adianta uma eficiência alta dessa se, por exemplo, várias hidrelétricas não têm água para poder gerar essa energia? Então, teoricamente, ela tem eficiência muito grande, mas e capacidade de geração? Então, fica aí a reflexão. Eu queria fazer uma observação bem rápida, a pergunta já está totalmente respondida. Sempre pensem na necessidade de durabilidade dos seus equipamentos.
Então, embora novas tecnologias vão surgindo dia a dia, isso todo dia a gente abre uma revista, um jornal especializado, aparece lá uma tecnologia nova, uma fonte nova, um produto novo, mas pensem sempre naquele que os bancos internacionais financiam sem questionamento e financiam por 20, 25 anos, que é essa equação que vai gerar a energia que vocês precisam. Tá? Então, ok, eficiência é importantíssimo, qualidade importantíssimo, e durabilidade, importantíssimo também. Só com relação ao sistema nacional aí, né, de energia, o Gabriel falou agora sobre as represas, né, as represas de água aí, que muitas vezes a gente não tem o volume suficiente e o ONS faz, né, a ligação lá com as térmicas, etc., o que gera uma energia a nós, né, a nossa sociedade, mais cara ainda, uma tarifa ainda mais cara por conta dessas ligações de outras fontes que são mais caras, né? Então, um problema. Uma pergunta para o Edivaldo. Estava te parabenizando por todas as iniciativas sustentáveis lá na Fazenda, que é um exemplo a ser seguido por outros produtores de outras iniciativas também. E aí questiona, né, quais foram as principais dificuldades, obstáculos, né, que foram vencidos ou que ainda serão vencidos aí na realização dessas iniciativas. E uma outra pergunta, né, só para juntar aqui, é quem apoia o setor de reflorestamento lá na sua propriedade, a questão da silvicultura lá. Você disse que a utilização, né, da árvore, da biomassa da árvore é para as caldeiras. Mas esse fator aí de fomento antes aconteceu com alguma empresa? Qual que é a área plantada, a data de início e o volume colhido aí nessa sua utilização? Bom, normalmente, quando surge um problema, eu sempre me preocupo com a solução. Então, isso serve de exemplo para todas as situações. Quando eu percebi que a caldeira precisava de lenha, eu não tinha nenhum reflorestamento em volta que eu pudesse ter essa lenha, a minha iniciativa foi de plantar plantas exóticas, mas que desse resultado rápido, como eucalipto. Acabei plantando o nim, porque tinha outras finalidades, algaroba, porque é uma outra árvore com poder de caloria muito alta, e essas plantas foi que me deram essa base. Então, isso me trouxe a isso. E qual foi a primeira pergunta aí, Aline? Como você venceu os desafios? Então, diante de um problema, eu tinha que buscar uma solução. Por exemplo, para mim alimentar meu gado, tinha que ter irrigação. Então, como eu tive que puxar a água do rio para montar a irrigação, eu aproveitei esse tanque que eu tive que fazer para baixar o custo. Se eu fosse colocar um motor elétrico no rio e bombear a 600, 700 metros para irrigar uma área, eu preferi jogar por gravidade uma bomba só de vazão, com volume de água maior, e rebombear. E eu economizei energia com isso, e esse tanque eu aproveitei para a criação de peixe. E aí eu acabei aumentando o negócio, buscando essa alternativa. O laticínio começou a gerar o soro, e era um problema ambiental. Onde que eu iria colocar esse soro? Aí eu passei para a criação dos porcos e também oferecendo aos animais, aos bovinos, que, fazendo a adaptação, acaba aceitando bem. Assim também como a lenha. E sabendo que daqui a 2 anos eu não vou ter mais essa lenha, porque o eucalipto não dura muito tempo, não há uma rebrota à altura na nossa região. Uns falam que é altitude, eu acho que é falta de chuva mesmo. Então, já estou com essa ideia de trazer essa outra alternativa, que é ter uma água aquecida do sol, com as placas solar como aquecimento, e ampliar a questão de produção de gás metano, e mudar essa caldeira de a lenha para a gás e buscar essa solução. Assim também como o que eu produzo lá, eu busco essa industrialização, não vou chamar de industrialização, esse processamento de forma artesanal, como das carnes, dos porcos, peixe, e embalando a vácuo, levando para a minha padaria e buscando a viabilidade desse processo. O que eu passei a acreditar é que para todo problema tem que existir uma solução. Essa solução a gente busca, eu tenho buscado dessas formas. Okay? E teve algum problema ou não problema, né, mas algum momento em que você teve que ou não teve algum apoio de algum
órgão, alguma legislação que fosse impeditiva? Talvez fosse nesse sentido, né, o questionamento. Você encontrou algum entrave com relação à legislação para alguma adequação que foi necessária, uma vez que, em cada um dos momentos que você teve, talvez, algum obstáculo, você conseguiu, pelo menos, né, no relato, e a gente vê isso, você conseguiu vencê-los muito bem, mas buscando soluções internas para problemas que talvez pudessem ter alguma legislação, algum impeditivo. Você sentiu alguma coisa nesse sentido? Sim, sempre tem. Por exemplo, do ponto de vista de plantar as árvores não tem sido problema, mas para cortar, mesmo eucalipto, a gente tem que ter uma autorização, tem que buscar uma licença junto ao meio ambiente. Então, isso aí a gente tem feito para atender. Hoje, eu detenho lá na minha propriedade, em que pese pequena, autorização ambiental para tudo, da criação do frango caipira que eu faço lá, a criação do porco, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, as AF, autorização de funcionamento, que agora, né, tem mudado, mas, enfim, eu tenho atendido todas as exigências ambientais para que pudesse trabalhar de forma legal. Acho que era nesse sentido o questionamento, né? Mas você falou muito bem, muito bom. Uma pergunta da Thaís Felicore, da IFMG Ibirité, ela é professora, questionar ao Nelson e ao Gabriel, que o Gabriel ele mencionou que um dos desafios da GD, geração distribuída, é a capacitação técnica de profissionais, e que ela atua como, né, no curso técnico de sistemas de energia renovável, e gostaria de saber as expectativas de mercado com relação a esses profissionais. Qual que é o caminho que esses técnicos podem tomar ou podem seguir, e que vocês pudessem contribuir nesse sentido, né? Qual que é a expectativa do setor para técnicos e quais as especificidades que esses técnicos precisam ter para atender? Bom, vou dividir com o Gabriel aqui. Nós treinamos na Busol mais de 15 mil pessoas de 2011 até agora, e isso é uma tarefa que a gente faz lá com muita alegria, porque eu acho que ensinar as pessoas talvez seja a melhor coisa que nós podemos fazer no nosso dia a dia. E a demanda é realmente muito grande. Vocês terem uma ideia, nós temos aí no Brasil, em todos os estados, hoje, em torno de 80 mil sistemas conectados. O solar já deve empregar hoje mais ou menos, um número muito estimado, mas acredito que mais de 30 mil pessoas de forma rotineira. E nós estamos falando, num Brasil aí, de 3 milhões de sistemas em 2030, por dados oficiais, isso não é a chutometria. Se hoje a gente emprega 30 mil pessoas e instalamos 80 mil, vocês façam uma regrinha de 3 para ver quanto vai precisar para 3 milhões. Então, a grande vantagem, uma das grandes vantagens do solar distribuído, o centralizado é um outro assunto que eu não queria entrar, até porque eu não conheço tão bem. Mas uma das grandes vantagens do solar distribuído é que emprega muita gente no serviço. Então, às vezes, é comum a gente ouvir falar, precisa trazer tais fábricas de solar para gerar emprego aqui em Teresina, e etc, etc, etc. Eu falo para o pessoal lá de Teresina, eu falo, olha, incentiva a geração distribuída, que você vai empregar muito mais gente, né? Agora, óbvio, precisa preparar essas pessoas, porque tem risco, tem conhecimentos, etc., que não estão disponíveis para todo mundo. Então, treinamento é fundamental e oportunidade de trabalho, de renda e etc., é imensa. Então, acho que as escolas que puderem, eu não sei qual é a escola, não registrei o nome, mas puderem investir nisso, vão trazer uma contribuição importante, sem dúvida nenhuma. A escola é o Instituto Federal do Norte de Minas? Não, de Minas Gerais. IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais. Vai ter demanda e vai ajudar muita gente. Só complementando, uma coisa que as associações olharam, né, quando estavam basicamente estudando esse mercado, é fazer um benchmark com o que existe de melhor lá fora. Então, assim, mercados mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Austrália, Europa, já têm processos de certificação de profissionais em empresa muito bem estruturados. Isso garante, né, por exemplo, que as instalações saiam com mais qualidade, com mais segurança, né, e que, de fato, a fonte cresça de uma maneira sustentável.
uma coisa péssima, né, para todas as empresas que estão no setor, tanto as boas quanto as ruins, é que, de repente, você tem um problema em uma instalação, como foi relatado aqui, de repente, ter um... os produtores vieram nos procurar e falaram que o sistema não está gerando o que foi prometido. Ou, poxa, a instalação deu um problema técnico lá. Né? Então, assim, a gente precisa capacitar esses profissionais, e isso está sendo desenvolvido através de um programa de certificação, né, desenvolvido pelas associações, e que vai futuramente credenciar instituições também para poder fazer esse trabalho. Então, fica aí uma oportunidade para a faculdade no futuro. Tá? Tem uma pergunta aqui, que é feita pelo engenheiro eletricista André Mattioli. Ele faz 2 perguntas, vou centrar em uma e depois a gente volta à outra. Pergunta a todos, mas especialmente a Gabriel e Nelson, acredito. Há uma possibilidade de fazer algum condomínio solar, né, de geração fotovoltaica, por produtores do agro? Essa é a pergunta. O condomínio, na verdade, quando se define um condomínio lá na legislação, eu passei um pouquinho rápido aqui, mas o condomínio, na verdade, o que a ANEEL quis dizer é um condomínio de casas ou um edifício. Tá? Então, a figura jurídica mais adequada, né, para esse caso que foi citado, na verdade, é uma cooperativa. Né? Então, os produtores já se associam em cooperativas, agora seria constituir uma segunda cooperativa, ou, de repente, até, se já existe uma cooperativa, alterar lá um KNAI dela que permita, né, que ele constitua uma usina para poder fazer a compensação para esses produtores que são associados ali. Não, só complementando, eu acho que muitas vezes pode ser uma excelente alternativa. A dificuldade que existe no agro para um condomínio de produtores, na realidade não seria um condomínio, seria uma SPE, alguma empresa que fosse dona da usina, muitas vezes é o sistema de conexão dos produtores com essa usina. Então, tem que fazer uma avaliação muito bem feita na parte técnica do acesso da energia, se as redes estão preparadas, etc. Então, só um recado. É importante, é possível, a legislação permite, mas tomar cuidado com o acesso. Uma outra pergunta aqui para o Edivaldo, no fato de enriquecer o solo. Você acha que seria viável, com a compostagem sendo feita com rejeitos de bovinos e suínos, se isso seria viável, né, na sua propriedade, ou se isso já é feito, acredito? E por que pode haver a contaminação na piscicultura? Lençol freático, dentre outros agravantes na propriedade da utilização da água da piscicultura. Bom, eu venho fazendo isso de uma forma muito natural. Eu não teria condições de afirmar ou negar qualquer tipo de contaminação, mas até onde eu busquei as informações de pessoas ligadas à área, não teria nenhum problema. Por exemplo, os dejetos dos porcos, lá são depositados em caixas de concretos, e na 5ª caixa, uma vez liquidificados, passa por um processo de fermentação, eu injeto na adutora da irrigação, e, à noite, quando parte a irrigação, isso joga por setores. Como isso fica superficial, eu não acredito que haverá uma contaminação, até porque essas áreas nenhuma dá acesso aos rios. Muito pelo contrário, fica bem acima, não acredito em qualquer tipo de contaminação. Com relação aos dejetos dos bovinos, e partindo do biodigestor, a caloria que é levada a esses dejetos produz o gás, e quando ele sai na 2ª caixa, que se deve ter visto no vídeo, ele sai, inclusive, sem odor. Também não acredito que haverá essa contaminação. Talvez, ao meu entender, essa contaminação pode ser bem inferior, se é que haja contaminação, do que qualquer adubação química. Até porque sai um produto já totalmente decomposto, né? E foi uma coisa interessante que eu achei, o biodigestor não produz sequer moscas, não há odor.
Talvez isso devido ao processo de fermentação que tem. Eu não acredito, e se alguém afirmar isso, teria que me provar para que eu possa acreditar. Muito bom. Tantas respostas, né? Com uma relação a uma última pergunta aqui, é com relação à tributação. Mas aí eu não entendi se isso é aplicado a nós diretamente enquanto consumidores rurais, consumidores de energia, na verdade. Né? A questão é a seguinte, talvez o Nelson e Gabriel me auxiliem aí. Em relação à isenção do ICMS, há oportunidade para o agro? Eu acredito que isso seja uma questão tributária de aplicação efetiva, né, pelo Estado, nas nossas faturas de energia, então, no nosso consumo de energia elétrica. Pelo sistema FAENG, aí já vou dar uma resposta, mas deixo o gancho, né, para vocês nos auxiliarem a responder. É feito todo um trabalho da federação em favor dos produtores rurais, junto também à Secretaria da Fazenda, né, tem uma Secretaria Estadual da Fazenda. E aí existem vários requisitos na aplicação do ICMS. O ICMS em Minas Gerais é um dos percentuais mais altos do país, né, em cima especialmente da energia, dentre diversos outros fatores. E quando a gente faz essa análise de uma fatura de energia elétrica, a gente vê, de energia elétrica, seja de qual seja, né, o consumidor, qual for o consumidor, a gente vê que a incidência, o peso percentual aí é grande, né, de encargos e tributos. Tem todo um trabalho, né, que está sendo feito, mas a ser feito também nessas questões tributárias. São questões muito mais amplas que precisam ser discutidas também em nível nacional, uma reforma tributária, né, em nível nacional. Há todo um movimento do governo federal nesse sentido, né, buscando aí uma taxa específica, redução de número de tributos para um único, mas isso são processos e são ações que, né, precisam ser feitas numa, como eu posso dizer, numa análise muito mais ampliada, buscando os casos, é claro, colocando essas ponderações. Mas são articulações, né, acho que essa é a melhor palavra, bem maiores de serem feitas, e há toda uma discussão. Especificamente com o ICMS, é um tributo estadual e um trabalho, né, junto ao Estado. E como estamos hoje, eu acredito ser difícil, não impossível, claro que não impossível, por isso a gente continua trabalhando, na redução dessas, né, do percentual dessa alíquota. Só para lembrar que há cerca de 2 anos atrás, e aí é isso, né, o que acontece, a nossa Assembleia Legislativa é que votou e aprovou a alteração da alíquota de ICMS. Então, pagamos mais porque os nossos representantes votaram. Então, é um outro processo, né, é um outro momento também de nós, enquanto contribuintes, eleitores, população, pensarmos também a quem, né, depositamos as nossas representações. E, claro, muito importante também a atuação para que a gente cobre, né, benefícios da sociedade como um todo. E a nós, produtores rurais e consumidores. Aline, eu vou te falar aqui vou dar um exemplo. Na minha propriedade, que é pequena, mas eu tenho 3 medidores, 2 de baixa tensão e um de média tensão. O de média tensão, não há cobrança de ICMS na conta de energia, mas os 2 de baixa é cobrado, sim, o ICMS. Já reclamei e informaram que isso é realmente devido. Eu tenho isso como exemplo. Tá. Deixa eu só fazer uma contextualização aqui do ICMS. Em Minas, e aí especificamente para a geração distribuída, é uma coisa que a gente precisa elogiar quando um trabalho é bem feito. Em Minas, Minas, né, está na frente do mercado de geração distribuída há muitos anos. Então, assim, é o estado que mais instala energia solar. Hoje tem em torno de 20% aí das instalações do país, e muito isso deve-se à questão do ICMS. Por quê? Lá em 2013, né, ou seja, logo após essa resolução ter sido criada, Minas Gerais saiu na frente com um programa chamado Energias de Minas, concedeu isenção, foi o primeiro estado a conceder isenção do ICMS para compensação de energia elétrica na fatura daqueles consumidores que instalaram o sistema de geração distribuída.
Então, isso funcionou lá muito bem durante 2 anos, até 2015, quando a revisão foi alterada, né? A resolução normativa foi alterada. Quando ela foi alterada, foram criadas novas modalidades, né, que eu falei aqui atrás, foi o modelo lá de geração compartilhada, através de consórcio ou cooperativa, e os condomínios. E, concomitantemente, em 2015, o CONFAS, né, criou um convênio chamado Convênio 16 de 2015, que regulamentou a questão da isenção do ICMS para a energia elétrica na geração distribuída no país. E aí todos os estados, né, a Secretaria da Fazenda dos Estados precisava aderir e ratificar esse convênio para que os consumidores que instalassem geração distribuída tivessem isenção do ICMS. Todos os estados fizeram isso, hoje, no Brasil, com exceção de Santa Catarina, e só que esse convênio ele foi criado antes da revisão da resolução. Então, o texto ficou defasado, porque não incluía os modelos de geração compartilhada e condomínio. E aí Minas saiu de novo na frente com um projeto de lei estadual que foi aprovado no início de 2018, que concede isenção do ICMS para potência de até 5 MB, né? Antes da resolução, em 2015, a potência máxima era 1 MB, e para todas essas modalidades. Então, essa é uma das principais razões por Minas estar na frente disso. Além disso, né, os equipamentos, o gerador solar fotovoltaico, que é um NCM específico, ele tem isenção de ICMS e IPI, que faz com que o produto em si seja mais barato. Então, o produto é mais barato e ainda tem isenção de ICMS na compensação de energia. Então, com relação a isso, a gente está muito bem em Minas. Tá? Isso se comprar a usina completa, individual tem. Eu só queria complementar o que o Gabriel colocou. Às vezes as pessoas mais distantes do mercado, do segmento, elas não entendem muito bem aonde o ICMS seria tributado. Nesse momento, com exceção de Santa Catarina, todos os estados estão isentando. O ICMS ele incidiria, se houvesse, na geração distribuída, no retorno do excedente de energia. Então, você produziu e consumiu, ninguém pôs a mão. O tributário e o gestor público, ele nem sabe o quanto você produziu e o quanto você consumiu, porque abateu no seu consumo. O que sai da tua unidade consumidora, passa pelo relógio, é quantificado, é depositado na distribuidora em quilowatt-hora, e quando você precisa dessa energia, que ela volta, aí sim você teria uma tributação que já caiu, que seria de PIS e COFINS, caiu em 2015, se não me engano, né, Gabriel? Acho que foi 2015 também, e teria o ICMS nesse retorno. Então, só nesse percentual de retorno da energia excedente. Tá? Mas, felizmente, o PIS e o COFINS não existem mais, e o ICMS está isento em 26 estados, com exceção de Santa Catarina. E, só mais uma vez, referendando o que o Gabriel falou, Minas largou muito na frente de todos os outros estados, isentando antes de todo mundo, e, quando veio a legislação, a 687, Minas, mais uma vez, deu um passo à frente. Por isso, é o estado líder em geração distribuída hoje. Isso. Perfeito. Acho que fechou bem, a gente conseguiu fazer as duas ponderações, né? A parte da tributação que incide ou não incide, no caso, não incide, na parte de quem faz a geração distribuída, e, por complemento, eu tinha citado a incidência do tributo para nós, consumidores, né? Aí tem as duas diferenças. Gostaria de agradecer aos nossos participantes, né, aos nossos palestrantes aqui de hoje. O Edivaldo, uma boa sorte, né, no seu empreendimento, nas suas novas diversas ideias e inovações. A gente tem certeza que você tem muita energia para continuar seguindo e desenvolvendo muitas ações junto com sua família lá na propriedade, né, lá na Fazenda Bela Vista e nos demais empreendimentos. Vista Alegre, desculpa, pensei Bela Vista aqui, que foi um ganhador do nosso queijo Minas artesanal essa semana também ainda. Ao Gabriel, né, e ao Nelson, que nos brindou aí com tantas informações sobre o setor e destacando a importância da geração da energia fotovoltaica e a contribuição que, né, esse tipo de geração pode trazer também para o agro e complementar as nossas ações dentro da agropecuária, dentro das propriedades rurais. Agradecemos a todos aqui presentes em nome do Sistema FAENG.
Foi muito bom estar com vocês hoje. A gente ainda tem um complemento aqui, né, uma despedida com o nosso café. E seguimos à disposição no Sistema FAENG, representando o produtor rural, seguindo com as nossas ações. Isso, já ia. Seguindo com as nossas ações. E uma das ações, né, que acontece hoje aqui com vocês é a nossa vitrine do café, que é uma ação do Sistema FAENG de valorização dos cafés especiais de Minas Gerais. E nós trouxemos 2 cafés para serem feitos aqui, né, ao vivo para vocês ali nessa hora, e que vocês vão poder experimentar as características dos nossos cafés especiais e as formas diferentes também de fazê-lo, né? Então, é uma ação aí bastante interessante, né, de degustação aí das nossas diferenciais, dos nossos produtos. Muito obrigada a todos, um bom dia e até logo. Mais uma vez agradecemos a Nelson, Gabriel, Edivaldo e Aline. Temos 2 recados, na verdade, um convite e dois convites para vocês, para as senhoras e para os senhores. O primeiro é o Festival Queijo Minas Artesanal, que acontece nos dias 27 e 28 de julho, na Serraria Souza Pinto. Então, não percam, dia 27 e 28 de julho. E também o Sistema FAENG tem o prazer de convidá-los para a Semana Internacional do Café, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de novembro, no Expo Minas. Agora, lá fora, tem um café delicioso, não deixem de experimentar. O Sistema agradece, o Sistema FAENG agradece a presença de todos. Uma boa noite, boa tarde e obrigado.